essa balança comercial favorável, se o país tiver constantemente balança comercial favorável, a gente vai ter um superávit. Se a gente não tiver lucro, a gente vai ter um déficit. Beleza? Tranquilo? Esse superávit pode ser nominal. Superávit nominal é quando o país é rico, porque ele vende tanto, ganha tanto, que ele não tem dívidas. E se eu tiver um superávit primário, é porque neste momento eu ganhei dinheiro. Eu posso ter um superávit primário no Brasil no ano de 2013, mas continuar tendo dívida externa, porque o que eu ganhei não foi o suficiente para eu pagar o que eu devia. Tá bom? Beleza? Segunda coisa que o mercantilismo precisa ter. Desculpa, não posso deixar de soltar essa dica. Se a balança comercial é favorável, ela tem que estar equilibrada ou desequilibrada? Equilibrada ou desequilibrada? Raciocínio. Se ela estiver equilibrada, tudo que eu ganho, eu compro. Eu vendi, eu comprei. Então eu tenho balança comercial favorável? Não, eu tenho que desequilibrar a balança. Eu tenho que vender mais e comprar menos. De preferência, vender produtos caros e comprar produtos baratos. Beleza? Vamos lá. Segunda dica que o mercantilismo pede. O mercantilismo orienta que os países façam um protecionismo alfandegário. O que é que isso quer dizer? Protecionismo alfandegário quer dizer que você tem que fazer o produto importado. O importado, está vindo de fora. Ser barato ou caro? Caro. Por que o produto importado tem que ser caro? Para vender menos. E o produto nacional ter menos taxa. Para que a gente compre o produto nacional e não compre o de fora. Beleza? Tranquilo? Lembre-se que nem sempre isso funciona no capitalismo, porque às vezes o produto importado é mais caro e mesmo assim o pessoal compra. Porque o produto importado vem com a imagem de quê? De que é melhor. Mas na teoria ele deveria não ser tão comprado, porque ele é mais caro. Terceira coisa que o mercantilismo pede que você faça: metalismo. Você tem que acumular metais preciosos, ouro e prata de preferência. Por que ouro e prata? São fáceis de derreter e transformar em moeda. Ouro e prata são metais duradouros. E aí eu posso fazer troca. Quem tem metais, tem moeda. Quem tem moeda faz comércio. Se você não tem dinheiro, jovem, você não faz comércio. O bicho ruim é a liseira, né não? Não deixa você fazer nem seu comércio na liseira. Tá? Então você precisa do capital. E o capital era conseguido em moedas. Por isso o desespero do ouro e da prata. Criaram até a lenda que no final do arco-íris tinha o pote de ouro com os meninos não. O problema é chegar no final do arco-íris. E se chegar, ainda tem que procurar o pote de ouro. Enfrentar os 7 anão no monte de peia. E o arco-íris não pode desaparecer nesse intervalo. Então é melhor você... Deixa para lá. Quando você vê um arco-íris, tira uma foto e imagina. Atrás tem um pote de ouro, tá? Mas você tem um pote na sua casa com feijão, com macarrão, que para você vale ouro, tá certo? Para não ficar sonhando com o pote dos meninos duendes, que não vai dar certo não. Outra coisa que o mercantilismo pede para vossas pessoas saberem é que cada país toma uma medida política. Estamos falando da Europa. Então Portugal, por exemplo, na Idade Moderna, Portugal usava colônias. Qual era a medida que Portugal usava na economia? A gente chama de exclusivismo comercial, ou o vulgo paquito colonial. Beleza? Paquito colonial, só você lembrar da paquita, porque a paquita está presa à rainha. Do mesmo jeito que o pacto, porque está presa ao rei. As paquitas não são presas, a rainha Xuxa? Pois o paquito está preso ao rei, que vai dizer o que é que a colônia deve ou não deve comprar. Beleza? A Espanha acredita no bulionismo. Não é a prática de bulir nos outros, é a prática de acumular prata. Porque prata poderia ser escrito com a palavra bullion. Tá certo? Você também tem na Inglaterra comercialismo. A Inglaterra acredita que a melhor maneira de ganhar dinheiro é pegar a matéria-prima e transformar em manufatura. A Espanha
Portugal e Inglaterra, que a gente já citou. França. A França acredita no colbertismo, que é o nome do ministro francês. O ministro Colbert acredita que a melhor forma do comércio é vender produtos de luxo. A França defendia a venda de artigos de luxo. Beleza? Tranquilo? Vamos aqui para o nosso próximo tema. Nós vamos pontuando aqui para desenrolar. Nós vamos para onde, meu irmão? Absolutismo, jovem. Bote aí no absolutismo. Dicas. Aquele papelzinho. Cadê o espaço em branco aí para você annotation? Vamos aqui. Absolutismo. Você tem que saber 3 grandes defensores teóricos do absolutismo. Menino Nicolau Maquiavel, tá? Nicolau Maquiavel. O que é que ele defendeu? Eu sei que se você ler o livro, calma, não precisa copiar isso, né? Eu sei que se você ler o livro do Príncipe, você não vai achar essa frase, porque essa frase não existe no livro, tá? Essa é uma colocação que a gente usa para você entender o sentido geral da obra dele, mas não existe essa frase no livro dele do Príncipe. Os fins justificam os meios. O que é que quer dizer que os fins justificam os meios para Maquiavel? Maquiavel defende a seguinte ideia: ele acha que é muito melhor um bom governante do que um governante bom. O bom governante, para ele, o bom rei, é aquele que precisa ser duro quando é necessário e que sabe controlar a sociedade, tá? Maquiavel dizia que o rei não pode ser julgado igual às outras pessoas. Por quê, professor? Porque ele é o rei. Então o rei não pode ser julgado por ser o rei. Beleza? Ele diz que as pessoas passam por uma noção de justiça e o rei por outra. Porque quem assume a responsabilidade dele não pode ser julgado igual aos outros. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Olha como é inteligente o que Maquiavel fala. Não precisa levantar a mão aqui, mas quem é pai, quem é mãe, às vezes não precisa ser duro com o filho para colocar autoridade. Não precisa às vezes dizer uma palavra mais forte, às vezes não precisa dizer que ele não pode fazer algo, mesmo que ele não goste, porque o seu papel é evitar que ele faça aquilo. É como se fosse o rei para Maquiavel. Ele diz ao povo: ó, vocês vão pagar esse imposto, vocês vão para essa guerra, porque isso é o melhor para a gente. Você não me entende, mas o que eu estou fazendo para você hoje, que você não gosta, é bom para a nação. Aí por causa disso acabaram dizendo que ele alega que os fins justificam os meios. Segunda pessoa que você tem que saber do absolutismo é o menino Jacques Rousseau. Está aí na sua pordila, o Jacques Rousseau. O menino Rousseau é o defensor do direito divino dos reis. Beleza? A prova do Enem, ela bota o texto e bota o autor. Então ela vai botar um texto falando sobre reis, sobre monarquia, e vai falar sobre o rei ter o direito legítimo dado por Deus, como se ele fosse o ministro de Deus. Aí vai ter lá embaixo, Jacques Rousseau. Aí você é danado, já sabe que o texto defende o absolutismo. E se defende o absolutismo, o rei é absoluto, ele cria as próprias leis, ele cria a própria justiça, tá? O grande poder do reino absolutismo é que ele é a lei, ele governa, ele cria a lei e ele julga, tá certo? Controla o exército, controla os impostos, tranquilo? Terceira pessoa que você tem que saber, menino Thomas Hobbes. Ó, ele não pode ser bom para o povo, ele Thomas, ele Hobbes. Ele não pode ser uma pessoa boa para a população. O que é que o Thomas Hobbes vai fazer? Ele vai dizer, tá, que o homem é o maior inimigo dele mesmo. Ele diz que o homem é lobo do homem. Naquele tempo as pessoas têm medo dos animais, tá certo? Nós estamos vivendo na Europa, que as pessoas ainda têm que passar por florestas, tem bosques e toda aquela onda. Então o homem tem medo do lobo, e é o lobo europeu, né? O lobo brasileiro é o lobo guará, menor que o pastor alemão. Ele não é um lobo,
tá certo? O lobo europeu é aquele danado, tá certo? Menino Jacob, tá? Beleza? Se bem que hoje os meninos não vão ter mais medo do Jacob, né? É um lobisomem depilado, garoto propaganda da Gillette, beleza? Então, se ele diz que o homem é lobo do homem, olha a inteligência dele, o homem é o único animal que se autodestrói. Então ele precisa que alguém oriente ele precisa de um líder para não se destruir. Adivinha quem é o rei? O rei. Por que ele disse isso, professor? Por que ele não disse que era ele? Porque se ele dissesse que era ele, e ele não é o rei, o rei mata ele e toma a ideia dele. O que é mais inteligente? Ele criar uma obra para defender o poder do rei, e se o rei precisar de algum argumento, ele vende documentos para o rei, tá certo? Todos esses caras escreviam obras e entregavam para os reis, é como se eles fossem conselheiros políticos. Menino Maquiavel, ele vivia de escrever documentos para os monarcas, para ser sustentado por esses monarcas. Quando eles precisassem tomar alguma decisão, aí eles chamavam Maquiavel. Óbvio que o Maquiavel receberia algo pelas dicas que deu. Ele era um professor de absolutismo, ele era um teórico defensor do absolutismo e sobrevivia através disso. Beleza? Tranquilo? No absolutismo, você tem um fortalecimento da imagem do rei. Aí a gente tem como classe social a nobreza. A nobreza, ela paga impostos? Não. Ela pode ser julgada só se a nobreza cometer um crime contra o rei. Mas se um nobre cometer um crime contra alguém da população mais baixa, ele é julgado? Não, ele é isento de julgamento. Em troca, ele fornece bens que deixam o rei mais poderoso. Os nobres tinham seu próprio exército. Se o rei somar o exército de toda a nobreza, ele vai ter uma força militar que lhe protege. Tá bom? Aí você vai perguntar, e o povo? Ainda está na idade moderna, naquele mesmo esquema? Nasce pobre, cresce pobre, casa com a pobre, tem um monte de pobrezinho e morre pobre. Ele tem o quê? Tem filhos, não tem bens. Professor, ele não ficava indignado não? Muitas vezes sim, mas a ideologia religiosa dizia que ira é pecado. O rei, se ele tentasse se manifestar, apresentava para ele o exército, aí torava o menino no meio. Fica difícil lutar morto, é o que se acredita na lenda urbana, tá certo que a pessoa morta fica muito difícil de lutar pelos seus direitos. Então era difícil para a população mais pobre se organizar, fora que o trabalho prendia o horário de organização deles. Tá bom? Tranquilo? Esse absolutismo, ele vai começar no século XI, e a gente considera para a história que ele vai até a Revolução Francesa. Vai ter absolutismo depois disso? Vai. A Revolução Russa era absolutista, em véspera da Primeira Guerra Mundial. Mas a gente coloca uma data, que é para o aluno não ficar perdido. Mas o absolutismo ele vai depois da Revolução Francesa, tá? A gente coloca a data. Se a prova do Enem disser que um dos símbolos da queda do absolutismo é a Revolução Francesa, é verdade? É, mas você sabe que o absolutismo não morre na Revolução Francesa, mas é um símbolo, beleza? Nós só temos quantas? Uma exceção? Uma. Quem é a única exceção do absolutismo europeu que não pode ser classificado com o rei criando as próprias leis, o rei julgando e governando praticamente ao lado da nobreza e do clero? A Inglaterra. A Inglaterra é uma exceção, jovens. Porque no século XIII, a Inglaterra teve um rei que foi especialista em perder guerras. O rei João, famoso pelo apelido Rei João Sem Terra. Ele perdia a guerra, aí ele usava sempre a mesma tática. Aumentava os impostos, forçava a nobreza a ir para a guerra, aí perdia de novo. Para a França, que ainda era rival da Inglaterra. Aí ele aumentava os impostos, convocava mais gente para a guerra e perdia de novo. Mas o rei era João, e João era teimoso e fazia outra cobrança de impostos, ia para outra guerra e perdia de novo. Perdeu tantas vezes que quebrou o Estado britânico. A Inglaterra estava falindo com as derrotas dele, e ainda mais para a França. Ele criou um funcionário só para cobrar as dívidas da nobreza francesa. Sabe como era o nome deste rapaz? Xerife.
Se você pegar alguma questão eneniana, falando de xerife na Idade Média, a gente está em que país da Inglaterra? Inglaterra, beleza? É na Inglaterra que tinha um xerife para cobrar os nobres. Foi aí onde surgiu a lenda do menino Robin Hood, que teria tomado o que os xerifes cobravam na região, e ele teria se predisposto a roubar o que os xerifes tomavam da nobreza. Nós temos 3 versões por Robin Hood. Versão A: Robin Hood pode ser um local chamado Robin Hood, a floresta do Robin, beleza? E nesse local as pessoas roubavam de volta o que foi tomado delas. Segunda versão: existiria um nobre chamado Robin Hood, ou que se denominava Robin Hood, que tomava o dinheiro dos xerifes. E terceira versão: Robin Hood é apenas uma lenda. Nós temos até um filme recente com Russell Crowe, A Lenda do Menino Robin Hood. O filme é bom, professor, até os 10 minutos finais. Quando chega nos 10 minutos finais, ele comete um erro histórico, que eu vou dizer agora o que é que está errado no filme. Porque o filme se passa na época do menino João Sem Terra. João Sem Terra é irmão mais novo do rei Ricardo, Coração de Leão, vulgo Pata de Tigresa, porque Ricardo nunca quis casar. Foi oferecido a ele várias mulheres e ele sempre inventava uma desculpa para não casar. Vivia em guerras para não casar. Então muita gente desconfiava que Ricardo podia ser Richard, podia ser híbrido. A verdade é que Richard foi para a guerra, nas cruzadas, coração de leão, porque ele dizia que ele era valente, tá certo? Por ele ser valente, porque ele foi para as cruzadas, tá? Ricardo foi e não voltou, morreu tentando tomar a França. E aí João assumiu e declarou guerra ao governo francês. Nas derrotas, João teve que assinar um documento chamado Carta Magna. Essa Carta Magna dizia que na Inglaterra, mesmo no absolutismo, não esqueça isso nunca, na Inglaterra, mesmo no absolutismo, se o rei fosse declarar guerra, ele tinha que consultar o parlamento. Se ele fosse cobrar impostos, ele tinha que consultar o parlamento. E o parlamento na Inglaterra, ele é bicameral. Quer dizer, ele tem 2 câmaras. Tem a nobreza, filho de nobre casara com nobre, que a gente chama de Câmara dos Lordes. Lorde é o nobre inglês. Até hoje você tem um molho inglês chamado Lorde. Se você um dia assistir um filme de Idade Média, chega uma senhorita dentro do palácio e vai falar com um nobre, ela chama meu lorde. Aí como chamava tanto meu lorde, porque toda vez que passa o nobre ela teria que fazer meu lorde. Aí vem outro, meu lorde, toma meu lorde, meu lorde, meu lorde. Que aí acabou juntando e virando milord. Milord? Que é meu lorde, tá certo? Que não é só da gente essa condição de abreviar as palavras, tá certo? Nós que vamos embora, bora, bó, e nem fala mais, ó. Como é isso? Olha aí, sucesso. Segunda, já vamos que vamos, é? Vamos que vamos e vamos. Esse menino é bom, esse menino é bom. Esse menino é meu, onde é que ele nasceu? Deixa pra lá. O que é que ele merece? Vim nos ajudar. Pronto, leleque.